E aí, bom dia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Maturidade Espiritual. Vamos dar prosseguimento aí à exposição do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta, capítulo 14 de 1 Coríntios, a gente vai tratar dos versos 20 até os versos 25. Na semana passada, nós vimos aqui, através da exposição do Tiago, o questionamento de Paulo em relação à empolgação dos coríntios com o dom de línguas. E ele chega à conclusão de que a profecia ela é superior ao dom de línguas. Então, Paulo vai trabalhar ali naquele texto que nós vimos a ideia de que a edificação ela é o propósito final do dom. Sendo assim, as línguas sem interpretação durante o culto não cumprem esse propósito. Então, ele trabalha essa ideia da superioridade da profecia em relação às línguas. E hoje ele vai continuar falando desse assunto. Mas Paulo vai trabalhar essa mesma questão, mas em cima de uma outra base. Ele vai falar sobre como os descrentes reagem tanto ao dom de línguas quanto ao dom de profecia. Então, ele vai continuar falando da superioridade da profecia em relação ao dom de línguas, mas a partir da base de como os descrentes são afetados por isso, tá? E esse trecho, ele é um trecho simples, é pequeno, mas ele é um convite, assim, ao meu ver, para uma reflexão. Para uma reflexão, principalmente, para a gente repensar os propósitos do culto público. E o Léo orou muito sobre isso aqui. Primariamente, nós nos reunimos aqui nesse lugar para que o nome do Senhor seja adorado. É para isso que você acorda cedo, você toma o seu banho, você veste a sua roupa e você está aqui. É para que o nome dele seja engrandecido, para que ele seja adorado com vontade. Não é para cumprir uma agenda, não é para que o pastor veja que você está presente, é porque você já entendeu que você necessita disso. Que você precisa adorar a Deus. Esse é o propósito principal do culto público. Mas nós também somos edificados durante o culto público, que foi muito do que o Tiago falou na semana passada. E existe um terceiro propósito, que é os descrentes serem afetados. E a questão é, Paulo traz aqui nesse trecho que nós vamos falar, uma ilustração que é totalmente factível. Um descrente visitando um culto público e saindo daquele lugar com a seguinte dúvida. Cara, será que isso é uma igreja ou é um hospício? Eu estou confuso. Porque eu não fui edificado, eu não entendi o que estava acontecendo ali. E isso facilmente pode acontecer em muitos contextos, infelizmente. E é isso que Paulo vai tratar, principalmente como esses dons eles afetam os descrentes. Então, hoje nós veremos as instruções de Paulo para que a nossa movimentação como carismáticos seja uma movimentação bíblica, madura e assertiva. 1 Coríntios 14, dos versículos 20 a 25. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos.
Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então, a primeira orientação de Paulo aqui no verso 20 é o seguinte: não sejam meninos, ou seja, não sejam infantis no seu modo de pensar. E ele está ainda tratando da empolgação dos coríntios em relação ao dom de línguas. Havia lá em Corinto, mas só em Corinto, tá, gente? Um pensamento imaturo que relacionava os dons espirituais com maturidade espiritual. Então, quanto mais usado eu sou, mais espiritual eu pareço às outras pessoas. E Paulo vem mostrar que não é bem assim. Não dá para a gente relacionar dons com maturidade espiritual. Isso é um grande erro. E, infelizmente, em muitos contextos, isso é estimulado. E muitos cessacionistas utilizam justamente esse tipo de coisa para ir contra os dons. Eles alegam que o dom parece fazer mais mal do que bem para a igreja, porque gera um ambiente de competição, um ambiente de exibição, um ambiente que não é saudável. Então, eles preferem ficar do lado que diz que não, os dons não são para essa época. Mas nós, como carismáticos que somos, precisamos compreender. Nós cremos nos dons, mas nós precisamos saber também a maneira correta de nos mover neles. E, sem dúvida, é um dos maiores erros fazer essa ligação dos dons com a maturidade espiritual. Tem muita gente, em muito contexto, que estimula. Você se converte a Jesus, então parece que você entra ali num degrau. Você é um crente normal. E aí, quando você é batizado no Espírito, você recebe o dom de línguas, você ganha uma credencial, você se torna um crente master. Né? Então, você ali, na hora que você vai orar, você usa o seu dom, você se exibe. Eu já ouvi muitas pregações que, ao invés do pregador usar o ponto final, ele utiliza línguas no lugar do ponto final. Vocês já passaram por isso? É uma frase e uma palavra em línguas. Uma frase e uma palavra em línguas. Difícil. E isso é um erro. O que o Tiago trouxe aqui na semana passada nos revelou: o propósito do dom é a edificação, não a exibição. E o problema não está no dom em si, o problema é sempre o nosso coração. Qual é a intenção de nós fazermos aquilo que fazemos? Qual é a intenção? Então, a gente precisa se sondar. E ele fala, sejam maduros. O que ele está querendo dizer aqui não é contra o dom, não é que você não possa fazer, mas saiba o que você está fazendo e haja de maneira madura. Principalmente, essa maturidade ela precisa vir a partir de uma mudança de mente, de uma transformação de entendimento. E a primeira coisa que precisa ser derrubada na nossa mente, dependendo do contexto que você veio, onde você estava inserido, o que foi te ensinado, é essa questão dos dons e da maturidade. Isso precisa ser derrubado. Não necessariamente alguém muito usado por Deus, como é o termo que costumam utilizar, é alguém maduro espiritualmente, é alguém sábio espiritualmente falando. Pode ser que uma igreja ela seja cheia de dons, mas ainda seja um berçário. E Corinto é um grande exemplo disso. Paulo diz no início da carta, eles tinham todos os dons, mas nós vimos a quantidade de problemas morais que existia naquela igreja. Então, isso é maturidade. E outra coisa que a gente precisa também se alertar, e que é muito comum cair nesse erro, é a relação dos dons e a aprovação de Deus. Se eu me movo nos dons, é porque Deus está aprovando a minha vida. E não necessariamente. Existem muitas pessoas que realmente receberam dons de Deus e que se movem nesses dons, mas que não têm uma vida que condiz com a palavra. E essas pessoas elas vão ser julgadas. E eu lembrei aqui das palavras do próprio Jesus em Mateus 7, versículos 22 e 23, onde ele diz: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente,
eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Conseguem perceber? Essas pessoas eram ativas. Elas provavelmente se moviam nos dons. Elas oravam, elas profetizavam, elas faziam milagres, mas elas não conheciam o Deus do milagre. Elas não conheciam o Deus por detrás dos dons. E eu não quero que essa fala seja uma fala contra a busca pelos dons, porque senão a gente estaria se contradizendo. Óbvio, o dom, o próprio nome já diz, ele é o dom do Espírito, ele é um presente do Espírito Santo para a igreja. Sendo assim, não pode ser algo ruim de forma nenhuma. Mas é necessária uma busca por maturidade. E como eu falei, nós não temos como medir a nossa maturidade espiritual por conta dos dons, através dos dons. Mas como seria uma boa forma, então, de medirmos a nossa maturidade espiritual? Seguindo aqui essa orientação de Paulo, sejam maduros. Seria através do fruto do Espírito. E como eu falei, uma das coisas que precisam ser desmistificadas é essa questão da superioridade por conta dos dons. Talvez você esteja aqui e você ainda não recebeu o dom de línguas, por exemplo, e você continue a buscar. Mas isso gera em você, talvez, uma tristeza ou um sentimento de inferioridade em relação ao outro que tem. E aí você fica, mas eu queria. E continue buscando. Busque com zelo até encontrar. Mas se você olha para a sua vida e você vê que você tem crescido em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio, isso é motivo de alegria, ainda que você não tenha recebido esse dom. Na sua teologia sistemática, a Anne Gruden diz o seguinte: devemos lutar simplesmente por nos destacar em amar os outros, cuidar dos necessitados, edificar a igreja e viver uma vida em conformidade com o padrão da vida de Cristo, enquanto buscamos os dons. Então, são as duas coisas juntas. Então, esse primeiro versículo nos mostra o quanto a nossa mente precisa amadurecer em relação a esse entendimento. Dons e maturidade espiritual não são sinônimos. Verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, Paulo ele começa esse trabalho de redirecionar o pensamento daqueles irmãos através da adaptação de uma passagem de Isaías 28, versículos 11 e 12. Essa passagem ela não é uma citação exata desse trecho, Paulo faz algumas mudanças nela, mas ele traz esse episódio lá do Antigo Testamento para ensinar algo para os coríntios. Então, essa passagem lá, o contexto, é a recusa dos israelitas em aceitar os avisos de Isaías sobre a próxima invasão à Síria. Então, os profetas eles se levantavam com o objetivo de, na língua daquele povo, alertar eles, mas eles não davam ouvidos. Então, Deus vai lá e usa os estrangeiros, usa os seus inimigos em outras línguas para que esses pudessem falar àqueles homens. E o resultado é, eles não ouviram, eles não obedeceram. A questão que Paulo está trazendo aqui, ao apresentar essa porção do Antigo Testamento, é: assim como as línguas, lá nesse episódio de Isaías, não foi capaz de levar o povo à obediência, as línguas sem interpretação durante o culto público não são capazes de gerar obediência. Não são capazes de conduzir um descrente ao arrependimento. Logo, é aquela conclusão que ele chega no trecho que nós vimos na semana passada. Eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que falar 10.000 palavras sem nenhum entendimento, porque ninguém vai ser edificado, a não ser eu mesmo. Verso 22. Olha eu bebendo com catão. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. E aqui Paulo complica tudo. Porque se a gente for olhar os exemplos que ele traz, parece que ele está falando justamente o contrário do que ele disse aqui nesse versículo.
E esse versículo ele tem um grau tão alto de dificuldade em sua interpretação que, só por curiosidade, alguns teólogos eles preferem dizer que houve um erro de copista e que esse erro foi se propagando ao longo da história e que, na verdade, onde a gente lê para os que creem é não creem. Então, eles trocam a ordem, né? Algum monge copista deve ter dado uma cochilada lá na hora e é isso aí. Então, vamos resolver desse jeito. Então, eles invertem a ordem, solucionando o problema dessa forma. Mas eu preferi ficar com a explicação de Gordon Fee em relação a esse versículo e vamos por parte para que a gente consiga compreender. A primeira afirmação de Paulo é: línguas são, portanto, um sinal não para os crentes, mas para os descrentes. Então, a gente precisa voltar em qual era o problema de Paulo ali com aquele pessoal de Corinto. A questão que ele estava tratando era da empolgação, dessa busca exacerbada daqueles irmãos pelo dom de línguas. Então, o que ele está querendo dizer com essa afirmação? Em contraste com aquilo que vocês pensam, as línguas elas não são a prova da presença de Deus no meio de vocês. Em uma reunião pública, as línguas sem interpretação, elas servem de sinal não para vocês, mas para os descrentes. E a questão está no significado da palavra sinal. O que seria esse sinal? Muitas vezes a gente enxerga, na maioria das vezes, o sinal como algo positivo. Mas, ao que parece, aqui é num sentido negativo. É um sinal, sim, mas um sinal negativo para eles. É para eles, para os descrentes, uma desvantagem. Por quê? Eles não são edificados a partir das línguas. Então, Paulo está aqui repetindo tudo que o Tiago falou aqui na semana passada. Então, eles não são conduzidos à fé. Eles não são levados ao arrependimento. Então, é um sinal para eles, mas não um sinal positivo, um sinal negativo. Então, aqui Paulo contraria todo o pensamento dos coríntios. Eles achavam que, ao agir daquela maneira, e nós vamos ver as ilustrações a seguir, eles estavam bafando. Eles estavam fazendo um culto que Deus desejava, eles achavam que os descrentes estavam sendo afetados. Mas Paulo corrige, ele instrui. Na verdade, é sim um sinal, mas um sinal negativo. E ele, então, lança uma frase contrapondo. E ele diz: a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Então, Paulo acrescenta essa questão da profecia, mostrando que ela também funciona como um sinal. E aqui chega em mais uma fase complicada, porque quando a gente vai olhar os exemplos que Paulo trata, ele nem sequer fala dos crentes. Ele vai falar como esses dois dons afetam os descrentes. Mas nessa afirmação aqui, ele diz: a profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Eu vou tentar descomplicar, tá? De novo, parece que a solução está em a gente retornar em qual era o problema. A questão entre Paulo e os coríntios. Então, em oposição à preferência deles por línguas, Paulo afirma: a profecia, com a sua inteligibilidade e o caráter revelador, essa sim, funciona como um sinal positivo no meio de vocês. E Paulo utiliza até mesmo o fato de até os descrentes serem afetados pela profecia para mostrar para eles que este era o caminho. Se existe algo que vocês devem investir, invistam na profecia. Ela é superior ao dom de línguas. Busque com zelo cada vez mais e principalmente o dom de profetizar. Porque a igreja é edificada, vocês se lembram disso? A profecia, o Tiago falou aqui na semana passada, ela traz consolação, ela traz edificação, ela traz exortação. Os crentes são edificados e os descrentes também são afetados. Logo, ela é um sinal positivo. É um sinal de que realmente Deus está no meio da igreja, de que Deus está agindo, de que o Espírito Santo está se movendo. Então, sendo assim, ela é superior ao dom de línguas. Versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? É uma pergunta de Paulo, é um questionamento dele. E eu queria que vocês imaginassem agora uma cena comigo.
Imaginem a pessoa mais incrédula que vocês conhecem. A pessoa difícil. Procura aí na mente. E essa pessoa nunca foi na igreja, ela não conhece a Jesus. Pensa. Tiago já achou alguém, que ele deu um sorrisinho de quem já encontrou. Só não precisa falar, tá, gente? Agora imagina você convidando essa pessoa para vir na nossa comunidade. E essa pessoa ela vem participar desse culto público. Mas ao invés de ela se deparar com a liturgia como costumamos fazer, ela se depara com 2 horas de culto somente com línguas. Ao invés da oração, ao invés da adoração, ao invés da palavra, todos. Nós somos quantos membros? Quase 50. 51 membros falando em outras línguas ao mesmo tempo, em alto e bom som. Imagina a cena. Eu ia mandar fazer um teatrinho aqui igual o pastor naquele dia, mas eu não vou fazer não para proteger o ouvido de vocês. Eu tenho certeza, essa pessoa é uma pessoa incrédula. Essa pessoa não conhece a Jesus. Eu não tenho dúvidas que ela sairia daqui com essa dúvida. Gente, que é isso? Que show da Xuxa é esse? Isso é uma igreja ou isso é um hospício? Porque eu não entendi nada. Nenhuma palavra. Eu não sei o que eles estavam falando. Eu não sei o que eles estavam mandando eu fazer. Eu não entendi. Ela sai daqui continuando sendo a mesma pessoa. Ela não é afetada. Ou melhor, ela é até afetada, mas negativamente. Porque provavelmente quando você for convidar ela por uma segunda vez, ela vai dizer, eu tenho um compromisso. Descobri agora, eu tenho um almoço de família, não vou poder ir, não posso estar presente. Ela vai fugir de você. Então, conseguem perceber? Há espaço, sim, para oração em línguas durante o culto. Mas não tem como a gente justificar a ausência da pregação, a ausência da adoração, a ausência da edificação, colocando as línguas sem interpretação nesse lugar. Isso faz com que os descrentes olhem para nós e digam loucos. E sabe o que significa essa palavra loucos? Presta atenção. Insanos. Pessoas que estão em uma agitação frenética e descontrolada. Isso aqui é totalmente contraditório ao domínio próprio. Totalmente. Uma agitação frenética e descontrolada, você não consegue se controlar. A gente vai falar disso na semana que vem. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas parecem loucos, insanos, assusta, dá medo. E eu já tive uma experiência de estar em um desses cultos. Eu fui em muitos. Mas muitos. De um convidado nosso estar presente. E a pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou achando meio engraçado. A gente, com toda a inocência do mundo, ele falou isso. Eu estou achando engraçado, porque eu já frequentei a macumba e lá era parecido. Aí eu, não sei explicar por quê. Olha o que eu falei, gente. Porque eu nunca fui na macumba. Então, eu não sei te dizer. E, ó... Você já foi, Nela. E, gente, eu tentei sair, mas eu nem sabia como fazer aquilo. Porque eu, no fundo, eu também achava estranho, sabe? Mas sem entendimento, não lia as escrituras, não buscava. Então, eu estava ali por quê? Porque eu gostava do culto dos loucos. A nossa carne gosta de culto de loucos. E aqui, meu marido, então, adorava. E por que chega-se a essa conclusão de que são loucos? São loucos, sim, porque todos estão falando em línguas ao mesmo tempo. E isso parece uma loucura, porque as pessoas não entendem. Mas também são loucos porque não se preocupam com a edificação geral do corpo. E isso também é uma loucura.
E o culto dos loucos é um culto de pessoas que estão preocupadas em alimentar a sua carne, simplesmente. Eu chego mal e eu quero sair bem. Eu chego triste e eu quero sair feliz. Eu vim para recarregar as energias. Então, olha o pensamento imaturo. Eu não vim para entregar algo para Deus, para adorar a Deus. Eu vim para gastar energia também, né? Porque gastam energia. Isso é loucura. É um culto de loucos. Um culto onde as pessoas conseguem ficar 1, 2, 3 horas rodopiando, pulando, orando em línguas, mas que não conseguem sentar 40 minutos para ouvir as Escrituras. Quantos cultos eu fui e estive presente? Senhor, quanto tempo perdido. A Bíblia ela não era aberta. Ou então, lia-se 2 versículos e começava novamente o mesmo processo das profecias, das revelações e das línguas e do rodopio. E o pior de tudo, se você conviver com pessoas que participam desse tipo de cultos de loucos, se você for filho, mãe, se você tiver um relacionamento próximo, você vai constatar uma coisa, não há mudança. Culto de loucos não transforma. Porque nós somos lavados pela palavra. A igreja é edificada na palavra. Se não tem palavra, se não tem instrução, não tem conversão, não tem mudança de vida, não tem os frutos do Espírito sendo gerados e evidenciados, não tem amor, não tem nada que uma igreja precisa. Então a gente precisa fugir dos cultos de loucos. Sim, há espaço para alegria aqui, como o Léo orou, há espaço. Tem dia que a gente pula, tem dia que a gente grita, e está tudo bem. Mas a gente não pode vir para esse lugar buscando somente isso. Ah, eu quero ficar alegrinho. Não. Venha para esse lugar com um propósito primário, que é adorar a Deus. Você veio para entregar para Ele tudo. Você vai receber, pode ficar tranquilo, porque a presença dele, na presença dele, há plenitude de alegria. Há delícias perpetuamente, mas você não veio para receber, você veio para dar. Então, Paulo deixa claro, os coríntios estavam errados. E está tudo bem, ele está instruindo eles para que eles possam acertar. E esse é o nosso trabalho também, olhar para as Escrituras, buscando instruções, para que a gente consiga alinhar o que precisa ser alinhado. Então, a conclusão é, os descrentes, essa questão dos descrentes, só prova que o dom de línguas sem profecia, ele é inferior ao dom de profecia. O dom de línguas sem interpretação. Então, Paulo, ele alerta os coríntios, como nós vimos até aqui, para essa questão do uso das línguas sem interpretação. Mas ele dá uma alternativa, que é uma alternativa boa. Invistam na profecia. Vão pelo caminho da profecia. E nós vamos ver nos versículos 24 e 25 quais são os efeitos da profecia sobre os descrentes. E ele diz assim, no verso 24, porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Verso 25. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Então, a primeira coisa é que a ideia de Paulo aqui é a seguinte, todos profetizam. Paulo dá uma de Moisés, né? Meu desejo é que todos profetizem. Isso não é exclusivo para os profetas. Isso não é exclusivo para os seus líderes. O ideal é que vocês busquem por esse dom. Não só esse dom, mas todos os outros. Nós devemos buscar. Por quê? Porque amamos o próximo. Não porque nós queremos nos exibir com os nossos dons. Não porque a gente quer aparecer aqui superior espiritualmente, os crentes masters.
né? Porque não, eu preciso do dom de línguas, porque na hora que eu for orar, o fogo vai descer e eu vou soltar minha labareda e vai todo mundo achar que eu sou como? Super espiritual. Não, não é para isso. Você busca os dons porque você ama o próximo, porque você ama a Deus e você deseja servir. E é para isso. Então, a ideia aqui é justamente essa, toda uma comunidade se movimentando através do dom de profecia. E em contraste com o sinal negativo lá para os descrentes em relação ao dom de línguas, vocês se lembram? O que acontece se um descrente chegar em um lugar e todos estiverem orando em línguas ao mesmo tempo? Ele vai ficar confuso. Ele vai imaginar, isso é um hospício ou é uma igreja? Isso vai causar confusão para ele. Em contraste desse sentimento que gera nos descrentes, a profecia também gera coisas neles. E eu separei aqui a reação dos descrentes a esse profetizar. A primeira delas, a palavra profética, ela penetra profundamente na consciência moral dos ouvintes. Ou seja, ele diz aqui, o descrente ele é convencido. Ele fica convicto. E essa palavra convencida é a mesma palavra utilizada em João 16:8, quando fala da obra do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o efeito é, o descrente, ele fica convencido de quem ele é. Ele chega à conclusão de que ele é um pecador e de que ele precisa de arrependimento. Então, a profecia ela tem esse poder de penetrar profundamente. Então, é uma convocação para que os pecados sejam expostos, confessados a Deus e perdoados. Mas não só isso. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E aqui é interessante. Quando a gente vai lá para Gênesis e observa o relato da queda, o que aconteceu com Adão e Eva logo depois que eles pecaram? O que eles fizeram? Eles se esconderam. E é isso que o pecado gera em nós. Você quer saber se alguém está em pecado? Quer saber? Ela some. Ela começa a não vir para os cultos. Ela foge de você. Não responde o WhatsApp. Só a Bel que não está em pecado, mas não responde o WhatsApp porque é o normal dela. Tá? Que senão vocês vão achar, né, que eu estou falando contra a minha amiga. Mas a pessoa some. Ela se esconde. Ela não quer ver os irmãos, ela não quer estar no meio da igreja, ela não quer estar em comunhão, porque ela quer, se esconder, fugir, sumir. Mas não dá para se esconder de Deus. Sempre vai ter uma irmã do coque, irmão. Ela vai vir, ela vai revelar os segredos do seu coração. Ou vai ter um irmãozinho da parede preta que vai vir. Isso sobre você faz sentido? Não dá para se esconder de Deus. E eu fiquei pensando sobre essa questão. Olha que lindo é o quanto nós precisamos uns dos outros. A profecia ela tem um poder de revelar os segredos do coração, mas através do outro. O outro chega até você para te alertar. O Espírito Santo nos usa. Gente! A gente! Não é? Quem já teve essa surpresa de você ali, principalmente naquele início, e você sentir alguma coisa e você vai orar e alguém fala assim, era tudo o que eu estava sentindo. E você, caraca, mano, funcionou. Funciona. É verdade. O Espírito Santo me usou, falou comigo. Que legal. Independente de nós. Olha a preciosidade do que é viver igreja. Nós precisamos uns dos outros. E o resultado final disso é surpreendente. Olha o descrente diante da profecia. Prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Eu estava tentando me esconder. Eu vim para cá porque fulano me convidou. Mas essa pessoa veio, orou por mim, falou tudo o que eu guardo no meu coração desde quando eu tinha 5 anos de idade. E agora eu quero vir de novo. Os segredos do coração são revelados.
O Espírito Santo age. A obra dele é feita. Pessoas são transformadas. E o melhor de tudo, Deus é adorado e engrandecido. Não o profeta, não o pregador, não a irmãzinha do coque, não a irmãzinha da parede preta que chega e fala, tive uma impressão com você. Mas quem merece ser glorificado é quem é glorificado no final das contas. Deus é adorado até pelos descrentes. Como eu falei, esse trecho ele é um convite para repensarmos sobre o culto público. O culto público ele serve para que Deus seja adorado, sim. Serve para que nós sejamos edificados. Mas existe esse aspecto. Os descrentes eles precisam sair desse lugar de uma maneira diferente de como eles entraram. Se você convida alguém para estar aqui presente e essa pessoa sai daqui com essa dúvida, nossa, que confusão. Eu não entendi nada. Eu acho que eles são loucos, eles são insanos, eles são movidos por êxtase. A gente está falhando em algo. A gente está falhando em algo que precisa ser corrigido. Então, Paulo insiste. Línguas sem interpretação no culto não atraem os descrentes. Pelo contrário, afasta. Na comunidade reunida, o ideal é investir naquilo que é inteligível, naquilo que vai edificar, ou seja, profecia, palavra. E eu me alegro muito por estar em um lugar que se preocupa com isso. Gente, vocês nunca vão participar de um culto aqui na comunidade Manifesto sem que a Bíblia seja aberta. Glória a Deus por isso. Em toda oportunidade que a gente tem, a Bíblia é aberta. Seja na terça, seja na quinta, seja no domingo, o Evangelho é exposto. Por quê? É disso que nós precisamos. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós estamos aqui para sermos instruídos e a partir de agora a gente vai para a prova prática. Nós precisamos da palavra. E como carismáticos, eu creio que nós temos muito trabalho a fazer. Existem muitas coisas que a gente replica simplesmente porque aprendemos dessa forma. Porque a gente sempre fez assim. Eu vim de um contexto que era assim. Mas nós estamos nesse processo. Nós somos ainda um bebê. A comunidade Manifesto, graças a Deus, ainda é pequenininha. Mas nós estamos crescendo. E nós não temos problema nenhum em mudar se for preciso. Principalmente se a gente mudar algo para se alinhar às Escrituras. Aí é uma mudança totalmente positiva. Então, nós não temos problema com as mudanças. Mas que a gente tenha essa maturidade. Não é uma fala, obviamente, contra os dons. Continuem a buscar com zelo. Mas que nós sejamos maduros nessa busca. E principalmente em nos mover nesses dons. Que o nosso culto não arranque a seguinte exclamação dos incrédulos. Loucos, insanos. E que no lugar desta os visitantes exclamem, Deus está no meio de vós. Amém.